Boa noite, família Amor Exigente. Como vai você, Suzana? Cada vez melhor. Que dia é hoje, Tânia? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Ana Luísa, nossa convidada mais do que especial hoje. Por que que hoje é o primeiro dia da nossa nova vida? Porque a gente quer viver cada vez melhor, né? E sempre em frente, cada vez melhor. Confiada esse povo do Amor Exigente, hein? Que coisa boa, que família mais amada. Sou Yara, sou coordenadora de grupo de família de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É um prazer estar aqui com vocês mais essa noite, em busca de mais aprendizado, para aquecer mais a minha família, aquecer a família de vocês e ter esse acolhimento tão grandioso que o Amor Exigente traz para nós. Eu vou falar um pouquinho para vocês das nossas mídias sociais, para vocês não esquecerem de estar entrando, compartilhando, salvando nosso conteúdo, né, para que mais pessoas conheçam. Então, no Facebook, no Instagram e no YouTube, vocês encontram a gente como Amor Exigente Cedro FEAE. Lá vocês vão encontrar conteúdos de reuniões diárias, a geral de Amor Exigente, lives diárias, e no YouTube vocês vão encontrar todas as nossas lives salvas. Então, todo o conteúdo fica salvo lá no YouTube para que vocês vejam, revejam. Se tiver mais alguma dúvida, entrar lá, assistir de novo algum tema que tenha preferência. Não é isso, Tânia? Isso mesmo, Yara. Boa noite, família Amor Exigente. É um grande prazer estarmos novamente aqui para passarmos mais conteúdo para vocês com uma convidada muito especial. E hoje o tema é muito interessante. Inclusive, eu vou confessar aqui que esta palavra, assertividade, eu aprendi no Amor Exigente. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E hoje nós vamos, então, descobrir o que é a assertividade dentro da família, né? Pois a gente sabe que é essencial termos uma comunicação na nossa família, para fortalecermos as relações entre os seus membros. Uma boa comunicação é refletida em vínculos saudáveis, em respeito mútuo, em afeto, carinho, companheirismo, seja na relação de pais com os filhos ou então entre os irmãos. E isso nós vamos aprender muito sobre esse assunto hoje com a nossa convidada, não é, Suzana? Boa noite, família Amor Exigente. Boa noite. Um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje nós estamos recebendo a Ana Luísa Viana, terapeuta ocupacional, especialista em prevenção e tratamento da dependência química, voluntária de Amor Exigente e fundadora da Terra da Sobriedade. Muito agradecida de você ter aceito o nosso convite. Ana Luísa, gostaria que você se apresentasse. Que bom, Suzana, que bom, Tânia e Yaren, eu que agradeço, muito honrada esse convite. E eu não conheço o Mato Grosso do Sul, mas tenho muita vontade de conhecer. Eu conheço por fotos e acho uma beleza. E estou muito satisfeita com a simpatia de vocês, com esse convite, né? Tenho conversado com a Tânia para a gente organizar e sempre foi muito, muito gostoso estar com vocês, né? E muito obrigada a todos que estão assistindo, espero poder contribuir. Bem, como a Suzana falou, eu sou voluntária de Amor Exigente desde o início do Amor Exigente. Eu conheci o Padre Haroldo Ram na minha juventude, na minha adolescência, eu tinha 15 anos de idade, fui fazer experiência de oração com ele em Campinas, e minha mãe procurou o Padre Haroldo porque eu tinha um irmão que começou a usar drogas e álcool muito cedo, então a mamãe foi em busca de ajuda e conhecemos o Padre Haroldo e passamos a fazer as experiências de oração desde os 15 anos de idade. Depois eu entrei na faculdade, continuei indo todos os anos fazer TLC e experiência de oração. Depois eu entrei na faculdade, conheci o meu marido, nos casamos e estagiamos na Fazenda do Senhor Jesus, antes de nos casarmos, né? Nós estudamos terapia ocupacional, e aí estagiamos na Fazenda lá em Souza, há muitos e muitos anos. E aí nós, então, começamos a trazer
Padre Haroldo dava os cursos de experiência de oração, né, com a doutora Núbia, e ele tinha um grupo em Belo Horizonte, no Colégio Loyola, e ele vinha sempre. Então, aqui começamos um movimento para abrir uma comunidade terapêutica também, que funciona até hoje, já não se chama mais Fazenda do Senhor Jesus, hoje é a Fazenda Renascer, e neste período, 1980, 1979, 80, Padre Haroldo veio uma vez e trouxe um livro. Ele veio direto dos Estados Unidos, chegou em Belo Horizonte para a organização de uma reunião para essa fazenda. E nós já fazíamos grupos do NATA, que era o Núcleo de Apoio ao Toxicomania e Alcoólatra naquela época que existia. E aí Padre Haroldo trouxe um livro que ele ganhou em inglês no aeroporto, vindo para o Brasil, que era o Tough Love. E aí, lá na fazenda, ele começou a tradução, então foi quando eu conheci Amor Exigente, Ronaldo também, e aí nós começamos a trabalhar com o padre na tradução e na montagem das apostilas, e fundamos os primeiros grupos de Amor Exigente, alguns anos depois veio a fundação da FEBRACT. Então, eu tive grande honra e o privilégio de conhecer Amor Exigente na minha juventude, e aí me casei, criei todos os meus filhos. A gente brinca aqui em casa que os meninos foram curtidos no Amor Exigente como uma cereja no... Que coisa boa! Eles espernearam um pouco na adolescência, eles chamavam de amor ferragente, porque eram muitas as exigências. Mas hoje são muito gratos, hoje eles estão começando a ter as suas próprias famílias, têm filhos, e eles falam que agradecem realmente o fato deles terem sido criados com Amor Exigente. A minha filha também foi uma das colaboradoras do Amor Exigentinho no começo, então a gente tem uma história muito próxima, e nós fomos coordenadores de Amor Exigente em Minas Gerais durante muitos anos, e de grupos, e até hoje somos, né? E a Terra da Sobriedade, a metodologia do nosso trabalho, da associação, é toda fundamentada em Amor Exigente também, e nos princípios da comunidade terapêutica. Então, é com muita alegria que eu falo com vocês, e é uma experiência de vida pessoal, não só profissional, e assim, eu falo, eu afirmo isso, e é uma realidade. Na minha vida profissional, 90% dos pacientes, ou das famílias, ou das pessoas que me procuraram, eu encaminhei para Amor Exigente, e foram muito mais, que foi muito mais resolutivo do que a psicoterapia em si, a terapia ocupacional. Eu trabalho na área de saúde mental, e realmente os casos de adoecimento grave a gente atende, mas a grande maioria das famílias e das pessoas que precisam de ajuda, os grupos de mútua ajuda e o Amor Exigente ajuda demais da conta, mas muito mesmo, sabe? Só comorbidades mais graves é que realmente precisam de um aprofundamento, porque a grande maioria da população se beneficia enormemente dos grupos de mútua ajuda e principalmente do Amor Exigente. Ana Luísa, que coisa linda, mas que privilégio ter você conosco, hein? Sabendo ainda dessa sua trajetória, né? Começando, né? Brotando junto com o Amor Exigente. Sim. E hoje você vai falar para a gente sobre a assertividade. Eu queria que você falasse um pouco do conceito da assertividade e qual que é a importância da família trabalhar a assertividade. Você pode explicar para a gente? Claro, com certeza, né? É muito interessante que as pessoas às vezes confundem um pouco a palavra assertiva e consideram, na grande maioria, assim, no senso comum, que assertivo é aquele que acerta o alvo, e não é exatamente isso, né? Assertividade, ela busca, assim, um objetivo, um resultado bom, mas mais do que isso, ela é muito além do acerto. Eu vou dar um exemplo, assim, usar uma metáfora. Quando a pessoa mira um alvo, né? Vamos pensar um arqueiro, que ele mira o alvo. É muito mais importante, ou a condição dele acertar, é tudo o que ele faz para poder acertar o alvo. Então, a posição, a maneira de pegar o arco. Então, todo esse comportamento, essa disciplina, essa maneira apropriada para poder atirar a flecha é que vai condicionar o resultado dele. Agora, é verdade que toda vez que um arqueiro pega no arco, ele acerta o alvo? Não.
mas ele vai exercitando, exercitando, exercitando. Então, a assertividade é todo esse conjunto de comportamentos, e que inclui o pensamento, que inclui as emoções também, quer dizer, é o exercício da objetividade, é o exercício do foco, e é o treino da gente ser cada vez mais afirmativo. Então, o sinônimo de assertividade, na verdade, não é acerto. A palavra assertivo tem a ver com afirmativa, os sinônimos, positiva, declarativa, argumentativa. Então, é muito mais um posicionamento do que o acerto em si, né? É um posicionamento que busca o exercício da objetividade, da clareza, da decisão, da autoconfiança, da segurança e da autoestima, né? É quando uma pessoa, ela vai, na comunicação, como você disse, Tânia, é quando a pessoa declara algo, quando ela vai falar, mesmo que seja uma coisa negativa, mas que ela assume aquilo como uma verdade, com a validade que aquilo tem. Então, a gente percebe, por exemplo, não é só para o acerto, não. Tem pessoas que a gente fala da violência verbal e da violência psicológica. Quando uma pessoa é violenta verbalmente, ela é até muito assertiva no objetivo que ela tem de magoar o outro, não é verdade? Tem pessoas que a gente fala uma expressão assim, nossa, a língua dessa pessoa é como uma navalha. Ela sabe ferir com a palavra. Então, isso significa assertividade também. A pessoa usa de um posicionamento e de uma afirmativa, tanto para falar coisas positivas quanto negativas. Por isso, as pessoas violentas conseguem machucar tanto umas às outras às vezes, porque elas falam com uma firmeza, com uma clareza sobre aquilo que ela quer, o objetivo que ela quer atingir, né? Então, a assertividade é a forma, é um comportamento, é um modo de ser que é o exercício desta firmeza, tá? Então, serve tanto para o positivo quanto para o negativo. É claro que nós queremos construir o positivo, né? E nós queremos construir o positivo até para fazer um contrapeso com tantos comportamentos negativos, porque o adicto, muitas vezes, ou as pessoas adoecidas, têm muita assertividade para manipular, para falar, para conduzir uma conversa, para poder, inclusive, agredir. E nós, familiares, que queremos equilibrar as relações na nossa família, nós precisamos treinar também essa assertividade para o lado positivo, para que nós possamos conduzir o diálogo, que muitas vezes é agressivo, é manipulador, é adoecido e desequilibrado, de uma maneira mais positiva, mais assertiva nesse sentido, para nós não entrarmos no mesmo nível de diálogo, numa comunicação violenta, bate-boca, discussões e que não vão resultar, não é? Então, a gente precisa aprender e treinar uma nova maneira, e não só de falar, porque muitas vezes a gente fala, mas não consegue agir de forma assertiva. Então, na psicologia comportamental, a assertividade é um modo seguro e confiante de agir, né? A pessoa que está segura das suas ações, das suas atitudes e comportamentos. E ela, por sentir essa segurança, ela vai ter uma maneira de expor e de defender a sua posição de uma forma equilibrada, nem muito agressiva, nem muito submissa, né? Porque às vezes a gente está numa discussão ou numa conversa um pouco mais acalorada ou um pouco mais ansiosa, porque são características das famílias que estão enfrentando adicção ou doenças mentais ou algum outro transtorno, né? E a tendência é de que ela varie entre muito ansiosa, agitada, agressiva, ou então submissa, repetitiva, insistente, né, que tenta um convencimento a todo custo, né? Então, o comportamento assertivo é um exercício, é um aprendizado para que a gente seja capaz de identificar as melhores ações, as melhores palavras nos momentos oportunos, né?
E muito interessante, porque no dicionário que eu pesquisei também para enriquecer aqui a nossa conversa, eu achei qualidade de quem tem autoestima e maturidade. E eu achei isso interessantíssimo, porque o amor exigente, a vivência dos princípios, eles nos conduzem a um comportamento assertivo. Eles nos conduzem a um equilíbrio emocional que vai exatamente nos dar a maturidade, a autoestima e a serenidade suficientes ou necessárias para nós podermos ser assertivos nos nossos comportamentos e na nossa comunicação. Viu? Que coisa maravilhosa. Muita coisa, né, para a gente aprender. E a Luísa... Estou aqui de boca aberta, viu? Mas não é isso mesmo? Não é isso. Agora, as pessoas... o nosso mundo é um mundo muito... É um mundo da velocidade, né? Nós temos um desafio a vencer, que é o mundo da velocidade. E nós, com a maturidade, também com a frequência do amor exigente, a gente entende que o mundo é o da eternidade, né? A gente, quando começa a viver a espiritualidade do amor exigente, a primeira mudança que a gente chega no grupo meio caído do caminhão de mudança, né? O que eu estou fazendo aqui? E geralmente a gente vai atrás do problema do outro, né? Até o ritmo do amor exigente, esse aprendizado de ouvir primeiro e falar depois, o tempo marcado para cada um poder falar, essa explicação dos princípios no início, né? Na minha época tinha grupo de primeira vez, né? Tinha todo um sistema, a gente dividia os grupos. Então, essa mudança de referência entre o tempo da velocidade e o tempo da eternidade, a gente aprende, é um usufruto que a gente ganha do grupo do amor exigente, sabe? E esse tempo, essa mudança de paradigma, vai nos ajudar a receber essas famílias que chegam querendo o resultado para hoje. Então, elas querem ser assertivas hoje, amanhã. Então, é muito comum as pessoas chegarem no grupo e falar assim, mas então o que eu falo com meu filho amanhã quando ele me perguntar? Né? E aí a gente costuma dizer, nada, você não vai falar nada, você vai primeiro aprender, se o problema não começou ontem, então ele não vai acabar amanhã. Né? Então, comece primeiro frequentando você e vá primeiro percebendo o seu lugar no grupo para você ser mais assertiva com você, né? E depois você conseguir ser assertivo com os outros, né? Aproveitando a sua fala, Ana Luísa, por que as famílias têm como princípio procurar ajuda, né, e depois de um tempo se afastar? Olha, eu acho que você, Suzana, falou exatamente essa questão do tempo, né? Primeiro porque a família chega no grupo muito desequilibrada, né? E ela acredita ainda que o problema é de um só, é do outro. Né? Independente de quem seja, o problema da família que chega é do outro. E a pessoa quer resolver o problema do outro. Então, quando ela chega lá e ela vê que o problema do outro só é resolvido por ele e que nem sempre o outro está no mesmo nível de consciência de quem chega no grupo, e que ainda não aceita o próprio adoecimento, as pessoas então falam, bem, já que o outro não quer e aqui eu não vou resolver o problema do outro, então eu vou embora. Né? Então, esta é uma pena, é um pesar muito grande que realmente essas pessoas às vezes custam anos para voltar. E graças a Deus muitas delas voltam para o grupo, mas voltam dizendo, puxa, quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu perdi. Isso era uma grande preocupação no início do Amor Exigente, que a gente mantivesse os grupos, e isso fala da importância do grupo existir ao longo de muitos anos, sabe? Se não tivesse gente que igual nós, que estamos aí há 20, 30, sei lá, 17, eu tenho 35 anos de Amor Exigente, 40, sei lá quantos anos, então... Agora você humilhou, né, Ana Luísa? Porque aí também não vale, não dá para concorrer, né? Mas a Suzana também tem uma caminhada que... Tenho 25. Não é?
25 anos, pois é. Percebe? Eu tenho 18, a Yaren é mais caçulinha. Isso. Então, se você chega para uma pessoa que chega pela primeira vez e fala assim, olha, eu tenho 18 anos de grupo, a pessoa fala, nossa senhora, amor, eu vou ter que vir 18 toda semana, né? Mas quando a pessoa... Mas eu já fui dessas. Exatamente. Você está aqui a tudo isso, eu comecei agora, vou ter que ficar também. Exatamente. Então, agora o Amor Exigente, ele tem, esses grupos todos, né, os anônimos também têm essa característica de, com o tempo, esta amorosidade, essa atmosfera de amizade, de serenidade, nossa, isso é um alimento, gente, é um alimento para a alma. As maravilhosas amizades que nós fazemos nos grupos, né, amizades de uma vida. Né? Por isso a gente fala família, né? Uma família. Família, a gente adquire uma família. E a possibilidade de ajudar o outro, não é com o tempo, à medida que a gente vai sendo ajudado, a gente poder ajudar o outro. Então, a família, ela sai, elas se afastam, primeiro pelo desequilíbrio. Às vezes o desequilíbrio é muito maior do que a capacidade que aquela família tem de receber ajuda naquele momento, sabe? O desequilíbrio, às vezes, é muito grande e não permite nem a pessoa serenar para receber a ajuda. Então, são aquelas famílias que vão pingando e sofrendo anos e anos e anos. Existe isso, né? E a gente precisa... Luísa, o que eu acho legal, assim, no meu pensamento hoje em dia no grupo, né? Eu fico pensando, nossa, quanto tempo eu perdi de não ter encontrado esse grupo antes. Quanto tempo eu perdi de não ter mostrado para minha família que essa programação funciona, porque a minha família seria muito mais funcional. Sim, com certeza. Eu acho que essa questão de a gente se reunir domingo, de ter aquelas discussõezinhas, aquelas coisas, eu acho que isso nunca teria acontecido se a minha família tivesse encontrado Amor Exigente. Então, eu sempre penso, né? Quanto tempo eu perdi antes de encontrar o Amor Exigente? E aceitar a programação, aceitar que essa programação salva vidas, realmente, né? Sim, com certeza. E olha, eu tenho dito para as pessoas, assim, meus colegas mais antigos, tanto de profissão quanto de Amor Exigente, de grupo aqui da Terra da Sobriedade, eu falo assim, gente, eu não estou podendo mais trabalhar, não, sabe por quê? Eu acho que eu estou ficando velha, assim, eu vejo as pessoas sofrendo e eu falo assim, meu Deus, não dá mais tempo, a vida é tão curta e as coisas são tão boas, e a pessoa pode ser feliz e ela não sabe, dá vontade de sacudir, sabe? Porque eu sempre fui muito paciente, eu sempre esperei, mas agora eu estou assim, uma lâmina, eu tenho falado com as pessoas, falo assim, olha, você está sofrendo à toa, demasiadamente, e à toa, você está sofrendo inutilmente, porque existe caminho, sabe? E o caminho é efetivo, já está mais do que comprovado. Agora, é muito difícil para o mundo de hoje, que paga caro em tudo, entender que um grupo gratuito, voluntário, sabe? E assim, é só ir lá, eu derramo de lágrima aqui na sua frente, morro de problema, e você fala que é só frequentar um grupo de graça? É isso mesmo, é igual a graça de Deus, né? Que eu falo que é igual uma cordinha de descarga, que é só você puxar, lava tudo, está tudo limpinho de novo. Então, mas a gente precisa puxar a cordinha, não é? Então, Aí é que é. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, sabe? E às vezes parece tão pouco quando as famílias estão tão desequilibradas, né? É verdade, Ana Luísa. Você falou tudo. Porque as pessoas não acreditam, às vezes não dão o valor que o grupo tem, justamente por isso, por ser gratuito, né? E também as pessoas não estão preparadas, muitas vezes, para ouvir certas coisas, né? Que o grupo diz. Que você ter que cuidar da sua própria vida. Como que eu vou cuidar da minha vida? Eu vim aqui para cuidar da vida do outro. Eu estou aqui para cuidar da vida do outro, não é? Então, eu acredito que aí que já começa a negação. A pessoa tem que ir, como um amigo nosso dizia, com o copo vazio, não é? Mas também a nossa... Isso também nos traz, enquanto membros de grupo e coordenadores de grupo, ou mesmo os membros do grupo que não são coordenadores, a nossa responsabilidade de acolher com muito afeto e de dizer assim, olha, vai dar tudo certo, continua voltando. Aqui nos anônimos eles usam um termo que fala assim, o segredo está na próxima.
sabe? O segredo está na próxima. Então, é sempre ser convidativo, né? Às vezes a gente fala assim que o lanche da semana que vem vai ser mais gostoso. A gente brinca assim, sabe? Fala assim, olha, volta que semana que vem o bolo vai ser melhor. Então, tem várias maneiras da gente ir convidando e atraindo as pessoas para que elas voltem só mais uma vez, né? Eu, profissionalmente, quando eu dou indicação terapêutica para alguma família no consultório, ou quando alguém procura a terra da sobriedade no sentido técnico, né? E eu digo assim, frequente o grupo, e a indicação é o grupo, eu digo, você vai frequentar pelo menos 4 reuniões, depois a gente volta a conversar. Então, eu não vou dar nenhuma indicação para a família nesse momento, se tem alguma comorbidade, algum problema que tecnicamente a gente precisa atuar, a indicação é feita e tal, mas eu digo para a família, 4 reuniões para... não, eu quero fazer terapia com a senhora, eu quero fazer uma orientação. Eu falei, depois de 4 reuniões a gente volta a conversar. E a grande maioria fica e não volta, sabe? Assim, não precisa voltar para a terapia porque realmente deu sequência no grupo. Tá? Então... mas você já respondeu um pouco essa pergunta que eu ia te fazer, mas você pode complementar, porque a família é um conjunto, né? Mas às vezes tem aquele membro que não acredita no grupo e não age como é sugerido. Às vezes a gente vê muito isso nos casais, né? A esposa vai, porque eu acredito que a mulher já tem essa característica de se abrir mais, né, de falar mais das suas dificuldades, e os homens são mais comedidos, né, alguns. Então, eles têm essa dificuldade. Aí, como que você consegue trabalhar uma família como um todo assim? Olha, isso é natural mesmo, a mulher é que caça, né? Em todas as espécies, a mulher é que caça. O homem protege, mas a mulher é que caça. Então, nós é que saímos em busca, né? De vamos ali, vamos aqui, vamos ali, vamos aqui, né? E graças a Deus costuma funcionar. Agora, quando um grupo ele é formado de vários indivíduos, né? Então, a gente tem que começar por um. Aquele que chega no grupo é a ponta do novelo, sabe? É a ponta do fio. Então, a gente começa pela ponta do fio. Então, assim, se alguém que aqui está assistindo e a família não está de acordo, não entende, como isso que você disse, né? Aquele membro que não acredita no grupo, não age como sugerido e tudo. Se a gente pega a ponta do fio, a gente vai desembolando o novelo. E aí a gente volta na questão do tempo, né? Não adianta querer... Se alguém da família pegou a ponta do fio, está frequentando os grupos e está começando a desembolar o novelo, não adianta querer, mais uma vez, querer mudar o outro. Então, antes queria mudar o filho, aí chegou lá e entendeu que não, que é uma questão da família toda, não é só do filho ou do marido. Aí quer começar a trazer todo mundo. Outra vez voltou para o outro e falou, vou mudar o outro, porque meu marido tem que vir, porque não sei, tem que vir, minha cunhada tem que vir, não. Pode levar tempo, mas quando uma pessoa, o comportamento de um altera o comportamento de outro. Então, quanto mais assertivos nós formos, mais a gente vai levar argumentos e posições e transparência e clareza dos nossos atos e da nossa conduta para dentro da nossa família. Então, é como aquela gotinha que cai na água, aquela pedrinha que cai na água e vai formando círculos. Né? E aí aquela onda bate na beirada e volta, faz e vai assim, movimentando a água. Nós também podemos ser pedrinhas no lago e vamos espalhando essa energia, essa mentalidade, essa cultura com a nossa assertividade. Então, não desista, não desista. Tá? E uma outra coisa, aqui na Terra da Sobriedade, a grande maioria das pessoas, dependentes químicos, que nós já ajudamos, principalmente se são menores de idade, ou mesmo maiores, que ainda moram com os pais, a grande maioria a gente nunca viu, os adictos. A mudança da família alcança a mudança do adicto em casa. Na verdade, quando a gente entra no grupo, a gente já quer que tudo isso aconteça com muita agilidade, né? E às vezes a gente começa a mudar tanto o nosso comportamento que isso reflete no adicto. Só que a gente quer isso para já. A gente não quer ficar nas 4 reuniões primeiro, para depois começar a se colocar meta sozinho, né? E aí, assim, eu queria ver com você
como que a gente faz para que esse adicto perceba essas mudanças, né? Não assim, ou estou mudando, percebe aqui comigo, mas como que eles reagem a essas mudanças? Ó, a primeira coisa é que as mudanças, ninguém muda da noite para o dia e não vira santo de repente, ou iluminado, ou amadurecido. A maturidade é uma conquista com o tempo em todos os níveis. E a assertividade é uma característica de quem é amadurecido, quem amadureceu e quem cuidou da autoestima. Então, isso não é uma coisa da noite para o dia. Esta necessidade de mostrar as coisas para os outros ainda demonstra uma imaturidade nossa, uma ansiedade nossa, sabe? Porque quando a gente está feliz, tranquilo e sereno, a gente não tem necessidade de ficar mostrando isso para os outros. Outra coisa, a maturidade não é uma conquista eterna, não. A gente perde também, a gente regride, a gente piora, a gente melhora, a gente piora, a gente vai lá na frente, vai lá atrás, né? Então, eu tenho 37 anos de... eu tenho 37 anos de profissão, de formada, piso na bola constantemente, né? Nós aqui, trabalhamos com isso, então, nós estagiamos, nós tínhamos 20 anos, 19, 20 anos, né? Eu tinha 19 quando eu tinha 20, quando nós fizemos estágio, eu tenho 59, então tem 40 anos que eu fiz estágio, que eu estou atuando na dependência química e tal. Depois de tantos anos, e mesmo casados e tudo, nós temos 2 filhos adictos mais sérios. Nós temos 5 filhos, os 4 homens e uma menina, né? Os 4 usaram substância, bebida e outras substâncias ilícitas e tudo. 2 são dependentes químicos mesmo, assim, e lutam ainda com a substância, sabe? Já um passou um período de abstinência maior, o outro nem tanto, o nosso caçula tem problemas sérios, graves que nós estamos enfrentando. Mas a minha percepção hoje, eu ajoelho e agradeço a Deus o amor exigente todos os instantes do meu dia. Por quê? Porque Ele tem me dado, aí eu frequento o grupo até hoje, né? E muitas vezes, às vezes eu chego no grupo, as pessoas falam, chegou, ela é veterana, ela que vai coordenar. Eu falo, não, hoje é meu dia de chorar. Hoje eu não quero coordenar, por favor, coordene você. E é claro que eu não participo, não partilho em grupos de iniciantes, porque pode assustar as pessoas, né? Uma vez nós partilhamos, e aí chegou um senhor e falou assim, Deus me livre desse lugar, eu vim aqui porque me falaram que tinha um grupo, que os coordenadores eram super experientes, eu chego aqui, a mulher está chorando? A coordenadora está chorando por causa do filho? Eu falei, isso mesmo, seja bem-vindo, sabe por quê? Dentista tem cárie, advogado comete crime, médico adoece e terapeuta também tem problema. Então, seja bem-vindo à realidade do mundo. Estamos juntos aqui, e nesse grupo não tem profissional, não tem doutor, não tem ninguém melhor do que o outro. Somos todos humanos, pais e mães, maridos, esposas, irmãos, amigos, e nós todos estamos aqui para resolver os nossos problemas. Então, esse senhor foi embora. Uns 3 anos depois ele voltou e falou, nossa, gente, como eu demorei a entender, que cabeça dura, sabe? E ele se tornou um coordenador de grupo depois, uns anos depois. Então, não tenhamos essa ilusão de que a gente vai formar, tirar diploma em amor exigente e que a gente não vai ter problema. Não, mas nós seremos mais econômicos, nós seremos mais assertivos, nós seremos mais serenos, nós seremos mais ágeis e mais efetivos e mais felizes na resolução dos nossos problemas, sabe? Então, hoje, por exemplo, meu filho ficou com a trajetória de rua, ele ficou sumido, há uns anos atrás, 2 anos atrás, nós ficamos 5 meses sem saber se estava vivo, morto, onde estava. E todo mundo falava, nossa, mas o seu filho, né? Eu falei, graças a Deus, eu nunca pensei assim, o que eu fiz de errado? Eu penso cada dia assim, o que eu posso fazer hoje? E a gente treina o dia de hoje, né? Então, o que o dia vai trazer? Eu não sei. Eu não sei o que ele vai fazer hoje. Eu não sei se ele vai dormir na rua. Eu não sei se ele vai estar em casa. Eu não sei. Porque ele está numa adicção ativa. Então, eu não sei. Mas eu sei que eu posso rezar, fazer o meu passo de entregar para Deus. Eu tenho a minha culpa resolvida, graças ao amor exigente, não é? Eu tenho um diálogo mais sereno e tenho também
a disponibilidade para escutar. Hoje, nossa família toda se reúne uma vez por semana, virtualmente. Tem gente na França, tem gente em São Paulo, tem gente em tudo quanto é lugar. A gente se reúne todas as sextas-feiras numa reunião familiar virtual e nós falamos dos nossos problemas, a gente faz o nosso grupo de ajuda. Olha que coisa linda, sabe? E aí cada um de nós fala do que está passando, das nossas aflições, a gente reza, e a gente conversa também das nossas alegrias, das nossas conquistas, a gente conta piada. Então, isso foi uma conquista do Amor Exigente. Meus meninos foram criados em roda. Meus meninos foram criados em grupo de muita ajuda. Não é? Então, a gente tem isso na nossa família. E foi uma conquista recente, porque depois que esse filho adoeceu, é que a gente falou, vamos sentar para conversar, o que a gente acha, para trocar notícias. Então, sempre é possível a gente acrescentar alguma coisa a mais. Sabe? Então, essa ideia de que, como você disse, Yaren, de por que as pessoas têm tanta pressa, né? Porque elas querem ficar livres do problema. E o que a gente aprende no Amor Exigente é que, vocês lembram quando o professor, a gente morria de raiva que o professor, principalmente os de matemática, falava assim, ou de português também, geografia, falava assim, a resposta está na pergunta. Lembra? Uhum. Leia direito a questão, porque a resposta está na pergunta. Quem é professor sabe disso, né? Amor Exigente é isso, gente. Né? Grupo de mútua ajuda é isso. A solução está no problema. Sabe? Então, se a gente olhar para o problema com amorosidade, com abertura de coração, a gente vai achar nele a solução da vida. O Padre Haroldo sempre falava assim, Deus sabe onde põe um dependente químico, porque nada nem ninguém ali vai continuar o mesmo depois dessa convivência. Nós seremos muito melhores, ou muito piores. A escolha é nossa. Nossa, Ana Luísa, que riqueza, né? Uhum. Fiquei emocionada aqui com ela falando. Mas não é verdade? É bem real. Bem real mesmo, porque eu sempre partilho, né, que mais vezes a adicção do meu esposo salvou a minha vida do que eu salvei a vida dele. Com certeza. Isso não é brincadeira. Isso e a adicção não tem meio termo, né, Yaren? Não tem meio termo, não tem meia grávida nem meio doido. Então, assim, ou a gente muda ou a gente muda. Né, é o que eles falam. Então, e olha, é um convite à superação, é um convite à ampliação da consciência, é um convite, mas é um convite difícil. O evangelho de ontem foi isso, né? A porta estreita. É a porta estreita. Não tem como. O Padre Haroldo falava comigo assim, se você estiver indo de escorregador, você está indo para o inferno, porque para o céu a gente vai de escada. Então, ele falava, se estiver indo rápido demais, você está indo para o inferno. Fácil demais, não se iluda. Então, e é isso mesmo, assim, quando a gente começa a fazer atividade física, no começo é custoso, mas depois a gente se sente tão bem, também um jejum, também né, uma reeducação alimentar, qualquer coisa, o estudo em si, tudo no começo é mais difícil. Mas quando a gente começa a usufruir daquilo, é maravilhoso. E aí a gente vê e fala, já não consigo mais viver sem isso. Né? Então, tudo o Amor Exigente é um aprendizado. E olha, é uma coisa que dá certo e que funciona, né? Os nossos mais de 1.500 grupos estão aí para mostrar, só no Brasil, né? As nossas famílias. Gente, eu falo sempre isso. Aqui na Terra da Sobriedade, a gente trabalha com políticas públicas, né? Nós estudamos e atuamos com política pública. Então, a gente fala isso, olha, o que seria do Brasil sem o Amor Exigente? Porque o Amor Exigente nesse silêncio, né, não é baderneiro, não é gritador, não vai para a rua fazer manifestação, mas sai de casa e vai para os grupos, e a gente tem mudado a política pública e o cenário do Brasil, das famílias do Brasil, há quantos anos? 35 anos, 30 anos, né? Então, é louvável, é um trabalho maravilhoso, excepcional, né? E que realmente tem resultado. Então, assim, até a gente pergunta por que as pessoas têm tanta dúvida, né? Por isso que eu falo que eu estou impaciente, eu tenho vontade de sacudir e falar, vai lá, minha filha. Então, o Amor Exigente é um programa que salva vidas, né? É o que a gente aprende mesmo. Queria perguntar para você, Maria Luísa, para uma
uma família assertiva, Ana Luísa, é preciso restabelecer o diálogo e a conexão com o adicto durante a sua recuperação. Como fazer isso sem invasão? Bem, isso é a primeira coisa. Como fazer isso sem invasão? Eu vou falar, frequentando os grupos, porque seguindo os princípios, né? Nós fazendo a nossa jornada, nossa caminhada com os princípios, nós vamos aprender a ser menos invasivos. Então, a primeira coisa é frequentar os grupos, né? Porque nos grupos a gente vai aprender o que todas as sabedorias do mundo falam. Por exemplo, fazer aos outros o que querem que façam a ti. Isso é cristão, né? Jesus que falou isso. Os budistas falam, corrijo em mim o que não gosto em ti. Então, né, nos aviões, quando a gente entra, fala assim, a tripulação fala assim, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Coloque primeiro a sua e depois coloque no outro. Não é isso? Ajude o outro. A vacina foi dada primeiro no mundo inteiro para quem? Para quem é profissional de saúde. Por quê? Porque é quem está ajudando o outro. Então, como que a gente vai trabalhar a comunicação para ser mais sereno e não ser invasivo, para ser respeitoso, adequado, sóbrio, né, e assertivo? Cuidando da gente. Não tem como você querer ser melhor para o outro sem ser melhor com você mesmo, né? E quando a gente vai pesquisar nossas raízes culturais, a gente vai descobrir nossa baixa estima, a gente vai descobrir quanta cobrança, principalmente as mulheres, quantas cobranças sobre a gente mesma de ser correta, de falar, de acertar sempre, de cuidar primeiro do outro. Isso é cultural, né? Então, até aquele livro do Carlos Barcelos, Quero Meu Filho de Volta, ele começa dizendo assim, desaprenda tudo que você sabe. Desaprenda tudo que você sabe, porque o processo da cultura, do cuidar do outro, né? A nossa cultura judaico-cristã, principalmente, confundiu muito essa ideia de cuidar do outro antes do que de si mesmo, né? O Papa João Paulo II, ele falava assim, nós aprendemos isso com os jesuítas, né? Porque eu sempre segui os exercícios espirituais com o Padre Haroldo, e um padre jesuíta nos ensinou isso, que está numa das encíclicas do João Paulo II, sobre os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, se eu não me prendo a mais nada, a nada material, porque Deus é espírito, então nada vai me fazer sofrer ou me machucar, porque eu não tenho nada mais importante para mim do que a própria espiritualidade, né? Depois, amar ao próximo como a ti mesmo. Quem é professor de português entendeu um sujeito subentendido aí, que é o ti mesmo. Então, a gente precisa, quando eu vou amar o outro, eu tenho que amar a ele como eu amo a mim. Então, ali está subentendido que eu preciso me amar primeiro. E não é egoísmo. Egoísmo é quando eu só amo a mim, quando eu só quero para mim, não é? Agora, como que eu vou colocar a máscara de oxigênio na outra pessoa se eu estou morrendo e despressurizando? Eu não posso ajudar ninguém se eu estou despressurizada, eu tenho que pôr a máscara de oxigênio primeiro em mim. E é assim que as famílias chegam, ou as pessoas chegam nos grupos. Elas chegam sem ar, esgotadas. Acabei de atender uma família. A mãe, 2 filhos e o marido, todos adictos, inclusive ela. Né? E ela disse assim, eu estou exausta, eu estou esgotada. Né? E eu falei, claro, é uma mulher para conviver com 3 homens a vida inteira, quer dizer, o jeito de pensar, o jeito de falar, o jeito de agir é todo masculino. Então, com tanto masculino, essa mulher ficou feminina demais. Então, o que ela faz? Repete o tempo inteiro, fala o tempo inteiro. Ela adoeceu de tão mulher que ela teve que ser, porque ela não consegue ser homem. Então, ela vai ser mulher em excesso. Então, está todo mundo de saco cheio dela. Desculpa o termo, está todo mundo cansado dela. É porque eu disse, na raiz cultural, né, ela tende a ter esse instinto materno com todo mundo, seja exatamente. criança, seja avô, com o seja marido, com o filho adulto, né?
E aí eu disse a ela, eu falei, olha, essa família maravilhosa, estão os 4 juntos aqui, os 2 filhos adictos, conversando, o pai assumindo, ela também dizendo da dificuldade. Eu falei, gente, ó, vou falar, vocês para mim são mamão com açúcar, né? Porque quando chegou uma pessoa negando, eu falei, olha, uma família maravilhosa, sabe o que você tem que fazer? Cuidar dessa mãe que está exausta. Depois, daqui uns tempos, vamos para o grupo. E daqui uns tempos a gente volta para conversar do filho que está adicto. Mas se esta mãe não tiver fôlego, se ela não tiver cuidado, esse sistema vai totalmente desequilibrar, porque ela tá no zanga-burrinho, entendeu? Todo mundo aqui e ela cá embaixo. Falei, não, vamos fazer essa mãe descansar primeiro. Então, assim, vamos cuidar de quem está mais exausto na família. Depois a gente conversa, é igual no pronto-socorro. Quando a gente chega no pronto-socorro, tem um protocolo de urgência. Primeiro, as grandes hemorragias. Você não vai pensar numa perna quebrada, você vai pensar se tem pulmão estourado, se tem hemorragia no cérebro, se o coração está funcionando, é manter os sinais vitais. E a perna fica lá quebrada. Ah, mas depois vai ficar torta. É melhor um vivo aleijado do que um morto. Não é assim? Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio da urgência. É cruel? Não. É vital. É vital. Então, quando a gente chega num grupo, a gente tem que cuidar de quem chegou no grupo. Depois a gente preocupa com quem vai chegar lá, né? Então, esta pergunta para uma família restabelecer o diálogo, como fazer isso sem invasão? Cuidando de si mesmo para ajudar o outro, tá? Isso, cuidar de si para ajudar o outro é igual exercitar o diálogo. Porque no grupo, o que a gente vai fazer num grupo? A gente vai aprender a dialogar, a gente vai aprender a escutar, a gente vai aprender a ouvir, a gente vai aprender a falar na hora certa, a gente vai aprender a não bater boca, a não dar retorno imediato, né? A escutar primeiro, e com o nosso testemunho, a gente vai aprender a resumir. Então, o grupo cuida, ensina a gente a dialogar, ensina a gente a não ser invasivo. E no grupo, a gente vai aprender a conversar com a gente mesmo, a gente vai aprender a conversar com o outro, conversar com o grupo todo. Aí a gente vai chegar em casa e a gente vai conversar com o adicto, com o familiar, com muito mais assertividade. Entendeu? Então, o grupo, se a gente dissecar o grupo, ele ensina, ele reeduca as pessoas. Ele ensina também a gente não julgar. Sim, exatamente, a ouvir com respeito, a acolher. Então, mesmo com uma pessoa que vai no grupo e fica calada um tempo só ouvindo, né? Tá ótimo. Se ela chega lá e só fala também, que ela está engasgada muito, deixa ela falar bastante, daqui a pouco ela vai aprender a ouvir. Então, o grupo ele é extremamente educativo, pedagógico, ele acolhe, educa, reeduca, né? E amadurece, sabe? Prepara para a gente enfrentar problemas de uma maneira mais assertiva, que significa econômico, objetivo, honesto, né? E sereno. Mas, Maria Luísa, agora deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que a adicção é uma doença crônica, né? Ela não tem cura, ela tem controle. E a família, né? A família, então, ela aprende a ser assertiva no grupo, aí pronto, aí já tá bom, não precisa mais voltar para o grupo, porque nós falamos aqui anteriormente que é até assustador quando a pessoa chega no grupo e fala assim, eu tô aqui faz 20 anos, nossa, então eu estou perdido, né? Eu vou ter que ficar 20 anos para poder resolver meu problema, né? A família, então, tem que fazer terapia junto com a pessoa adicta para sempre. Então, o que você fala? Olha, a adicção é um transtorno biológico, psicológico, social e espiritual. Por quê? Porque tem a ver com o corpo, tem a ver com o pensamento e os sentimentos, tem a ver com a sociedade como um todo, porque a pessoa ela precisa comprar a droga lá fora, ela usa em grupo, a cultura é tolerante, a cultura incentiva, a gente vê as propagandas de bebida, a gente aprende a usar substância na sociedade, inclusive na família, né? E é espiritual porque tem a ver com o sentido da vida. As pessoas buscam a droga, sociologicamente, a gente já está comprovado, né? Para entender-se, para alargar a consciência,
para encontrar um sentido na vida, sabe? Então, por causa disso, é também um transtorno familiar. Porque se é social, se é psicológico, biológico, aonde que nasce um corpo? Aonde que inaugura um ser humano? Aonde que ele constrói a identidade? Aonde que ele tem as primeiras relações e descobre o sentido da vida? Na família. Então, a adicção é um transtorno também familiar. E ele é considerado transgeracional. A gente não tem comprovação se ele é genético. Existem teorias, mas não tem comprovação, evidência. Então, se tivesse, era mais familiar ainda, porque de onde que vem a genética? Da família, não é? Então, cada membro vivencia a adicção na sua própria perspectiva, cada membro da família, né? Mas o barco é o mesmo, né? Então, onde tem um adicto, um usuário de substância, o uso da droga é só a ponta do iceberg. Por quê? Existem padrões obsessivos, padrões compulsivos, padrões ansiosos, de medo, de desequilíbrio, que afetam todo o grupo, né? E então, nesse sentido, é preciso que todo mundo preste atenção e olhe para essa situação. Não é olhar só para o adicto, não, é olhar para nós, para o grupo familiar, né? E aí tem vários níveis de comprometimento dentro daquele grupo e vários níveis de terapia, não é? Então é igual ao Covid. Vocês estão vendo aí o Covid? Várias pessoas de uma mesma família podem se contaminar, às vezes é o que tem acontecido, mas uns morrem e outros não. Aí você fala, mas por que se teve a mesma doença? Porque tem várias formas e níveis de adoecimento, então vão ter que ter várias formas e níveis de abordagem, de terapia. E cada pessoa vai ter que encontrar o seu cuidado necessário, não é? Então, para uns, o grupo vai ser mais favorável. Para outros, vai ser psicoterapia. Para outros, vai ter que ter internação. Mas, se você for olhar na família, uma radiografia da família, nesses níveis todos, bio, psico, sócio, espiritual, você vai ver vários comportamentos obsessivos, compulsivos, você vai ver, tanto que a gente nas entrevistas e nos protocolos de avaliação de entrevista da área da saúde e da área da psicologia, a gente pergunta, tem casos na família? Tem outros problemas na família? Né? Todo psiquiatra, todo terapeuta pergunta isso. Né? A gente faz um genograma, a gente faz todo um mapa da família para ver aonde tem problemas, porque tudo isso faz parte desse sistema. Então, onde tem um adicto, existe um sistema adoecido. E o uso da droga de uma ou mais pessoas é a ponta do iceberg. Ele é o sinal de que alguma coisa ali está acontecendo. Aquela pessoa é que expressa. Ali é por onde está vazando, é aonde está, é a ponta do vulcão, mas a lava está lá no centro da Terra. Então, nós precisamos olhar, e isso é protocolo de saúde também, da Organização Mundial de Saúde, de todas as instituições e políticas públicas, de que dependência química é um problema familiar. E nós temos que abordar a família como um todo. Não é? Então, a família precisa se entender sistema e ela precisa se cuidar em sistema. É claro que quando a gente está doente, por exemplo, eu machuquei a mão. Então, é claro que a minha mão está mais atingida, mas o meu corpo todo, de alguma maneira, está ligado com a minha mão. Não é? Então, se eu tenho até uma pelinha na mão, pode virar uma infecção generalizada. Se uma infecção bacteriana, ela toma tudo. Não é? Então, é preciso que as famílias compreendam que é um sistema familiar que está desequilibrado e que aquela pessoa, naquele momento, é a porta aberta para esse desequilíbrio. É ela que está expressando, mostrando, demonstrando esse desequilíbrio. E que não adianta cuidar só desta porta, porque o vento entra, a chuva entra e atinge todo mundo. Então, é preciso que esta porta seja aberta e que todos olhem para essa situação e que cada um cuide de si na maneira e na possibilidade e na necessidade de cada um. Então, Ana Luísa, o nosso papo está tão gostoso que o nosso tempo voou hoje. E a gente tem uma pergunta da Suzana agora que a gente não pode deixar de colocar nessa live. E eu primeiro, antes da Su fazer a pergunta,
Eu queria agradecer hoje porque a gente tem várias pessoas novas nos assistindo, nos conhecendo. Eu quero desejar boas-vindas a essas pessoas. Se não estão num grupo de Amor Exigente, venham, participem com a gente. Vocês são as pessoas mais importantes para nós. E agradecer aos nossos parceiros aí, já, o Tipo Saldão, a Janine Nascimento, que também está aí com a gente hoje, né? E deixar esse agradecimento mesmo e esse convite para essas pessoas que estão chegando hoje, para que elas estejam com a gente nas reuniões. Pode fazer, Su. Então, Ana Luísa, estamos falando, né, sobre essa família. Como a família, ela pode reconhecer que ela está falhando na reconstrução, né? Às vezes, na reconstrução daquela família, da minha família, se as regras impostas não são demasiadas ou se estão a desejar? Bem, essa reconstrução eu chamaria mais de reequilíbrio, porque reconstrução parece que arruinou, né? Mas também acontece, né, de uma família se desconstruir, cada um vai para um lado e as pessoas nunca mais se veem. Isso é muito difícil, sabe? Os adictos chegam para tratamento intensivo nas comunidades assim. Às vezes tem anos que não vêm os filhos, tem anos que não vem ninguém da família, né? Mas essa reconstrução, ela é possível. Eu não posso dizer que é sempre possível, mas ela é possível. Então, a gente tem que tentar sempre. Tem que tentar sempre. Então, essa reconstrução, esse reequilíbrio, ele é preciso ser tentado, é preciso ser buscado. Agora, ele é uma responsabilidade de todos, né? Se alguém assume sozinho, esta pessoa é a que mais está desequilibrada. Se ela acredita que sozinha ela pode mudar tudo, ela pode pegar o fio, como eu falei lá. A gente começa com um, tá? Mas é claro que esse um vai levar risco e vai naquelas ondas da pedrinha que cai, né? Com a mudança de comportamento dela, com o amadurecimento dela, com certeza ela vai influenciar outras pessoas. Ela só não pode tomar, então aí tem uma ambiguidade, é muito difícil isso que nós estamos falando aqui agora. Então, primeiro eu disse que qualquer pessoa que começa sozinha no grupo, ela pode ajudar a família. Ao mesmo tempo, a gente diz assim, cuidado para você não assumir essa responsabilidade sozinho. Então, é preciso ficar bem claro uma coisa da outra. Comece mesmo que seja sozinho, mas não acredite que você é a única pessoa capaz ou possível para resolver o problema, entendeu? A ideia é que você comece, mesmo que você comece sozinho, de que você puxe esse fio e divida isso com a sua família. Essa é a nossa busca, essa é a nossa meta, é o nosso objetivo. Não quer dizer que vai ser sempre assim, né? Pode ser que uma única pessoa, só ela dê conta de buscar esta ajuda e que vai ser só ela que vai levar, mas o ideal é de que esta pessoa comece e que ela vá levando isto com serenidade, com amorosidade para os outros membros da família. Tá? Então, não é para assumir sozinho, porque os codependentes, eles chegam achando que a responsabilidade é deles. Não, a possibilidade é sua, não a única responsabilidade. Ficou claro? A diferença de possibilidade e de responsabilidade, né? A responsabilidade é sua para você, mas a possibilidade é de que você, cuidando de você, sendo responsável por você, você reflita isso e influencie outras pessoas. Agora, a partir daí, as regras, elas não devem ser impostas. Não é? É claro que elas são determinadas pelos pais quando os filhos são pequenos. Mas mesmo o casal, essas regras são combinadas. O casamento é uma combinação, ele não é uma imposição. Quer dizer, no nosso tempo agora, né? Porque já foi em outras épocas. Né? Mas acho que atualmente ninguém está ainda aqui no Brasil impondo casamento uns para os outros. Então, a partir do momento que se forma uma família, a partir de um casal que combina uma determinada vida em comum e os princípios e tudo, aí essas regras da casa vão ser combinadas e a partir daí ensinada para os filhos. Agora, ensinado não significa imposto. Pode ser ensinado de uma maneira amorosa, na própria experiência de vida. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo, por exemplo. É muito difícil você ensinar uma pessoa a não beber se você bebe dentro da sua casa.
você ensinar uma pessoa a não fumar se você fuma dentro de casa. Ah, mas eu não ensinei ele a fumar maconha. Maconha é diferente de cigarro. Até que a gente prove que porco não é galinha, está todo mundo fumando já. Entendeu? Por quê? Porque a criança viu o pai fumar. Aí, quando ela vê um colega fumando um baseado, para ela é cigarro do mesmo jeito. Entendeu? Então, crianças veem, crianças fazem. Agora, não, mas então eu fumei, errei, agora eu sou culpado do meu filho usar. Não, você é responsável. Então, se você ensinou ele a fumar, você pode ensinar ele a parar. Como? Parando. Parando. Não é? Porque aí vocês vão se haver juntos com esta ideia. Não é? Então, assim, não queira obrigar ou impor regras se você não consegue seguir essas regras. Por isso, a família é responsável pela recuperação de todos. Porque não adianta dizer para o outro, você está errado, você tem que fazer isso, isso, aquilo. Não é? Agora, uma família que dorme 10h30, 11 horas da noite e que quer descansar, e que trabalha e que quer descansar, ela coloca o horário dela. Agora, se o outro vai seguir ou não, vai depender muito de como eu sigo as outras regras que dizem respeito a todo mundo. Não é? Então, estas regras, se elas são construídas, comunicadas com assertividade e cumpridas em conjunto, né, aí fica muito claro por que as coisas estão dando errado. Tá? Então, se a gente consegue pensar desta maneira e tentar desta maneira, os comportamentos muito descabidos, eles ficam visíveis. E aí a gente fala, não, gente, isso aqui está dando errado, nós não estamos no caminho certo. Não pode ser esse resultado. Aí a gente fala, não, então nós não estamos acertando. Então a gente precisa mudar de atitude. O amor exigente fala isso. O amor exigente dá o caminho. Ele fala, se você só falava, para de falar e age. Se você está agindo demais e não conversa, muda de comportamento. Né? Então a gente costuma dizer nas reuniões aqui assim, se você é um vaso de flor no meio da sua sala, em cima da mesa da sua casa, o que você vai gerar ali? Você vai expandir perfume, beleza, e todo mundo vai chegar perto. Agora, se você é uma coisa podre, né? Se você é um montinho de... Todo mundo vai passar e olhar e falar, que horror, que cheiro horrível, que coisa horrível. Então, todo mundo vai tender a se afastar e querer tirar de lá. Não é? Então, as regras, elas devem ser como uma proposta de flor dentro de casa. Vamos ser melhores? Agora, a gente não é milagre, né? E aí a gente diz, é disciplina, é continuar voltando, é ler a literatura, é fazer um exercício, ter uma meta semanal simples, palpável, executável, não é? É conversar, é compartilhar suas vitórias e seus fracassos, é ir ajustando o leme de acordo com a direção que você quer levar o barco. Né? E é o processo de uma vida. Por quê? Porque a maturidade, né? Vocês até perguntaram, né? Então tem que ser a vida inteira? Né? Como é que um adicto vai perceber as nossas mudanças e interessar em participar dessas mudanças da família? Como que a gente vai julgar a isca? Né? Com um processo de recuperação. E um processo de recuperação, ele é um processo de autoconhecimento. Se a pessoa se auto-reconhece adoecida, então é um processo de tratamento. Esse processo de tratamento vai levar a uma cura. Essa cura vai levar a um amadurecimento, uma cura no sentido da melhora, tá? Não na remissão de toda a doença. Vai levar a um amadurecimento, que vai levar a um desenvolvimento, que é o exercício dessa assertividade. Então, ficou claro que é um processo, que são conquistas, um pouquinho de cada vez? Não é? Então, como que a gente vai conseguir esses resultados na nossa família? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Um exercício de cada vez, uma conquista de cada vez. Porque ninguém ganha a guerra numa batalha só. Né? Ninguém consegue alfabetizar numa aula só. Então, vamos deixar cair essa fantasia e essa ansiedade de que eu quero resolver o problema hoje. Não. Se você quer resolver o problema de não ser agredido hoje, você vai dormir em outra casa. E frequente os grupos.
Porque não vai ser numa reunião que você vai chegar em casa e falar assim, a partir de hoje você não me ofende mais. Não é por aí, é devagar. É um dia de cada vez, um passo de cada vez. Tá? A gente fala de princípios, significa que a gente começa e continua. Começa e continua. O amor exigente nos dá o princípio e nos dá o caminho. A gente vai ter que caminhar. E para você chegar onde você quiser, vai ter que ser um passo de cada vez. Ou uma pedalada, né? Ou uma marcha de cada vez, primeira, segunda. Ninguém voa da noite para o dia. Né? Até o foguete leva tempo para chegar na Lua. Né? Então, a gente tem que ter paciência. Olha, essa live vai ficar para a história. Nós temos aqui muitos comentários, todo mundo aqui se manifestando, querendo participar do Amor Exigente, elogiando a sua fala. Que bom. Né? Então, assim, a gente não tem como expressar o agradecimento pela sua presença em nome de todas essas pessoas que estão assistindo e que irão assistir a sua live, as suas considerações. Foi, assim, uma maravilha, um esclarecimento muito grande do que é o programa do Amor Exigente, da necessidade de aprendermos a sermos assertivos. E eu só tenho a agradecer, eu queria que você, então, fizesse suas considerações aí finais, né, suas despedidas, mas, assim, você fica aí com o meu telefone, salva aí meu contato, porque com certeza aqui à nós vamos te procurar de novo. E as perguntas que as pessoas mandaram, se vocês quiserem transformar numa outra live ou me mandar para eu escrever, alguém que tem alguma urgência, né? Mas vocês também estão totalmente capazes de responder, com certeza. O parabéns é para vocês pela iniciativa, né? E eu queria encerrar dizendo o seguinte, toda essa conquista, ela pode parecer impossível ou difícil, demorada, como eu fiz questão de frisar, porque a gente está num mundo de muita ansiedade, de muito para ontem, né? Mas a gente só consegue isso com o grupo de apoio, sabe? O principal segredo, se tem uma receita para dar certo, é esse apoio que a gente recebe no grupo. Por isso que ele chama grupo de apoio, porque essa minha impaciência, na hora que a gente pensa em desistir, na hora que a gente está desesperado numa crise horrorosa ou num beco sem saída, o apoio do grupo nos salva. E aí, esse grupo, essas pessoas que estão no mesmo problema que a gente, essas pessoas que estão há muito tempo lá e que estão perseverando apesar de todos os problemas, né? Essas pessoas que estão fazendo pós-doutorado como eu aqui, com um filho, depois de não sei quantos anos, terapeuta, gestora de serviço, coordenadora de grupo, e Deus está me dando essa graça para eu ter mais sensibilidade com outras mães. Não sei o que Deus quer de mim ainda não, mas assim, que eu estou assim, mudando. E assim, no tanque, na torcida lá do tanque, assim, ó, eu tô. E aí, isso tem me dado mais sensibilidade, mais assertividade, sabe? Porque E tem me dado uma gratidão imensa pela possibilidade que eu estou tendo de lidar de uma maneira que eu falo, meu Deus do céu, como esse amor exigente me salvou e me salva. E eu tenho certeza absoluta que vai salvar meu filho também. Sabe? Porque eu posso compartilhar com vocês isso com toda essa serenidade, com toda a profundidade do meu amor e do meu coração, porque eu sei do que eu estou falando. Eu já sabia e sei a cada dia, sei hoje o que eu estou falando com vocês. E funciona mesmo. Esse grupo de apoio é o maior pó de perlim-pim-pim que existe na vida da gente. Né? Bom, é verdade. E eu agradeço muito essa oportunidade. Então, até uma próxima, Ana Luísa. Obrigada, um abraço para todos vocês, boa noite. Viu? Boa noite, obrigada.